Olá, hoje a gente vai mergulhar no movimento que está de verdade transformando a economia do Brasil de dentro para fora. A ascensão do empreendedorismo feminino. São milhões de mulheres redefinindo suas carreiras, sabe, e construindo caminhos completamente novos. E olha, muitas vezes tudo começa com aquela pergunta que provavelmente muita gente já se fez. Será que aquela minha paixão, aquele talento que eu tenho, pode mesmo virar uma fonte de renda? Um negócio de verdade? Pois é, para um número cada vez maior de brasileiras, a resposta tem sido um sonoro sim. E é exatamente essa jornada que a gente vai acompanhar, desde a ideia até a formalização, passando pelos desafios, que não são poucos, e também pelos novos apoios que estão surgindo. Bora começar? Primeiro de tudo, vamos entender como é que esse salto acontece. O que é que está permitindo que tantas mulheres, especialmente agora, consigam transformar um passatempo em uma empresa formal com tudo direitinho? A resposta está numa sigla que mudou o jogo para muita gente. A chave para muitas delas é o MEI, o famoso microempreendedor individual. É sem dúvida uma alternativa super prática para sair da informalidade. O processo é rápido, sem muita burocracia e permite que um talento vire um negócio lucrativo. E o mais importante, com a segurança de ter um CNPJ, que é o registro oficial da empresa, e acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio maternidade. E onde é que essas mulheres estão atuando, afinal? Bom, os dados de registro do MEI mostram que a concentração está bem clara em áreas que muitas vezes começam com paixões pessoais, sabe? Artesanato, confeitaria, dar consultorias, aulas e, claro, toda a economia digital. São os campos mais férteis para esse movimento. Beleza, se formalizar é o primeiro passo. Mas para um negócio ser sustentável, para ele parar de pé, o sonho precisa de um plano. E isso nos leva a uma das partes mais cruciais e, vamos ser sinceros, mais desafiadoras. A arte de fazer os números fecharem no final do mês, e tudo começa pela precificação. E olha, precificar não é só escolher um valor qualquer, não. É um processo técnico, quase uma ciência. Tem que equilibrar o custo do material, o valor do seu tempo de trabalho e, claro, a margem de lucro que vai fazer o negócio crescer de verdade. Essa fórmula toda pode ser simplificada em 4 passos bem claros. Primeiro, é preciso saber quanto vale a sua hora de trabalho. Depois, somar todos os custos de material para cada peça. Aí, você inclui uma parcelinha dos gastos fixos, como luz, internet. E, por fim, aplica a margem de lucro, que é o que vai garantir o crescimento do negócio. Para deixar isso bem concreto, vamos usar um exemplo que veio da nossa fonte: o preço final de um laço artesanal. Depois de calcular tudo, hora de trabalho, materiais, custos fixos, o custo chegou em R$ 37,72. Adicionando uma margem de lucro de 50%, o preço justo de venda se torna R$ 56,58. Isso mostra direitinho como a paixão ganha um valor de mercado. Mas nem tudo são vitórias, né? A jornada para transformar um hobby em um negócio de verdade significa enfrentar uns obstáculos bem reais. E para as mulheres, esses desafios muitas vezes são maiores e bem mais complexos. Os dados mostram uma realidade bem dura. Mesmo trabalhando por conta própria, mulheres autônomas ganham, em média, 21% a menos que os homens. Aquela diferença de renda de gênero não desaparece, sabe? Ela só muda de cara e aparece também no universo do empreendedorismo. E por que isso acontece? Essa citação aqui aponta para uma razão crucial. É a tal da jornada tripla: cuidar do negócio, da casa e da família. E isso significa que as mulheres acabam dedicando, em média, 17% menos tempo aos seus negócios em comparação com os homens. Então, o ponto central é que os desafios são múltiplos. Tem a dificuldade de conseguir crédito, um malabarismo constante com as tarefas de casa, preconceitos culturais bem enraizados. E tudo isso fica ainda mais intenso por causa das desigualdades que variam dependendo da raça e da região do país. Olha, todo esse emaranhado de desafios pode até parecer meio desanimador, mas a boa notícia é que isso também está gerando uma resposta muito poderosa. Agora a gente vai ver como o ecossistema está mudando para transformar esses obstáculos em oportunidades. Vamos avançar para ver como a maré está começando a virar. Em resposta direta a todos esses desafios, uma nova onda de apoio, tanto do governo quanto da comunidade, está surgindo. E ela foi criada especificamente para derrubar essas barreiras. Uma das principais iniciativas é o programa Acredita. Ele foi lançado pelo governo federal e o objetivo é bem claro: facilitar o acesso ao microcrédito para quem mais precisa, incluindo, claro,
os pequenos empreendedores e empreendedoras. E se liga nesse dado, que talvez seja o mais impactante do programa. Dentro do eixo chamado Acredita no Primeiro Passo, que é focado em quem está no cadastro único, pelo menos metade de todo o microcrédito concedido tem que ser destinado a mulheres. É uma ação direta para combater aquela dificuldade de acesso a capital que a gente falou. É super importante entender que o Acredita não é uma ação isolada. Ele faz parte de um plano bem maior, a estratégia Elas Empreendem. Isso mostra que existe um esforço coordenado para criar um ambiente de negócios mais justo e inclusivo para as mulheres no Brasil. E para a gente fechar, vamos ampliar o foco? Qual é o resultado final de todas essas jornadas individuais somadas? Vamos ver como esse movimento está de fato remodelando a economia do país em uma escala bem grande. A escala desse movimento é gigantesca. Os MS, que é o modelo adotado por muitas dessas empreendedoras, não são mais um nicho. Eles já representam 56% de todas as empresas ativas no Brasil. Ou seja, já são a maioria. E o efeito disso vai muito além dos números. Cada novo negócio liderado por uma mulher fortalece a economia local, promove inclusão, melhora a renda da família e, talvez o mais importante de tudo, inspira outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. Isso cria um ciclo virtuoso de empoderamento. E tudo isso nos leva de volta ao começo. A jornada de transformar um hobby em negócio, quando multiplicada por milhões, está de fato mudando o país. A pergunta que fica no ar é: quais serão as próximas paixões que estão aí, só esperando para impulsionar ainda mais essa transformação?